8 horas e 25 Repita. minutos. 8h25, gente. A reunião do presidente Lula com governadores terminou sem consenso sobre as possíveis soluções para o problema da segurança pública no país. A reunião, o governo apresentou a proposta de emenda à Constituição que traz alterações na política de segurança pública adotada por estados e União. Entre as mudanças, o texto amplia as atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública. O presidente Lula convocou ministros, governadores e membros dos poderes judiciários e também do Legislativo para apresentar esse texto base e debater aí soluções e alternativas. Ao final, o balanço dos governadores é de que a proposta não abrange os problemas enfrentados pelos estados e ainda precisa passar por algumas modificações. Júlio Pinheiro, foi ontem essa reunião em Brasília, com repercussão na pauta política também, que Líce Viana vai complementar agora. Pois é, gente, o presidente defendeu primeiro a nova política de segurança pública. A gente vai conferir um trecho da fala dele durante essa reunião. Vamos lá. Eu sei que cada governador tem os seus problemas, cada governador tem suas soluções, sabe? Mas o que a gente está notando efetivamente é que o crime organizado está crescendo, as organizações nas cadeias estão crescendo, a gente vê de vez em quando falar do Comando Vermelho, falar do PCC, e eles estão em quase todos os estados disputando eleições, elegendo vereador, sabe? E quem sabe indicando pessoas para utilizar cargos importantes, sabe, nas instituições brasileiras. Tá aí a fala do presidente Lula, que repercutiu durante a reunião. Ali vários governadores acabaram se manifestando e um deles foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Chamou a proposta de usurpação do poder do governo federal. Vamos conferir esse trechinho que ele fala isso. Eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Eu acho que o governo federal devia tratar num pacto internacional, porque são 3 ou 4 países só que produzem cocaína. Quem também se manifestou sobre esse assunto foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, demonstrou incômodo com alguns pontos apresentados na reunião. Vamos conferir. Existem alguns pontos que nos causam preocupação, realmente tem algum trecho da PEC que nos dá a entender que há sim uma interferência na autonomia dos estados, né, principalmente na questão da modificação do artigo 21, isso é perigoso, uma coisa com a qual os governadores obviamente não vão concordar. Agora, a iniciativa de integrar é importante, a gente precisa de cooperação para combater o crime organizado. Tem várias iniciativas no Congresso que já estão em andamento e a gente tem que se valer dessas iniciativas. Citei, por exemplo, a lei que trata do devedor quanto mais, como uma delas. Existem proposições que foram feitas no sentido de punir com mais vigor membros de organizações criminosas, faccionados, também evitar a questão da reincidência. A gente tem que rever a questão das audiências de custódia. Não é mais possível a gente estar prendendo e a justiça soltando. Aí, durante esse bate-rebate de fala, o presidente Lula acabou respondendo ali o que o governador de Goiás falou, o Ronaldo Caiado. Vamos lá, vamos conferir. O dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião. Um tom de ironia, pois né? Total. Pois é, foi debochado, né? Debochado. Lula, não, Ronaldo Caiado, mas o Caiado tomou, né? Ele disse que lá em Goiás ele tomou a reviravolta aí de Lula. Porque Caiado, o que ele falou durante a reunião para contextualizar? Foi. Ronaldo Caiado, ele disse que não colocaria câmeras de segurança em policiais, que a corregedoria dele funcionava, e ele fez elogios à própria gestão na área de segurança em Goiás. E Lula aproveitou viu que o Ronaldo Caiado levou o tom de maneira política, porque a oposição a ele é pré-candidato também à presidência da República, sabia da visibilidade dessa reunião, e Lula foi irônico com relação a Caiado. Mas sobre a proposta, que isso sim é importante. Pessoal, a integração entre os sistemas, sim, uma ausência muito grande. A governadora Fátima Bezerra não foi à reunião, pessoal.
Não se sabe o motivo pelo qual Fátima Bezerra não foi, mesmo a gente sabendo que o Rio Grande do Norte é um estado que hoje em dia tem uma atuação gigantesca de facções criminosas, e a governadora Fátima Bezerra não participou. Claro, a gente ainda está tentando saber o motivo pelo qual ela não foi, daqui a pouco, se a gente souber ainda no jornal, a gente diz. Mas a proposta em tese, trata sobre uma integração entre os estados no sistema de segurança e fazer com que o governo federal tenha mais, além de responsabilidades, mais poder de atuação como polícia, tanto de maneira ostensiva quanto investigativa. Sendo que alguns governadores têm visto com certa ressalva porque acreditam que as polícias estaduais perderiam poder com base no que vai ser definido nessa PEC que foi apresentada pelo governo federal. Basicamente é uma mudança significativa na lei, importante na lei, na atuação basicamente da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal para os crimes que eles vão poder investigar, e a Polícia Rodoviária Federal para atuar de uma maneira mais ostensiva na sociedade. Claro que ainda é uma proposta que precisa ser muito amadurecida, a gente viu pelas controvérsias que foram criadas, mas é importante que se pense em algo de maneira integralizada. Alguns governadores sugeriram inclusive legislações próprias estaduais, um modelo que segue basicamente o americano, mas que aqui para o Brasil, infelizmente, isso é uma opinião pessoal, acho muito difícil de prosperar, porque a gente não tem a maturidade para ter um sistema judiciário dessa maneira, leis diferentes em cada estado. Então, a necessidade da integração é gigantesca e a necessidade do governo federal participar mais das ações de segurança ainda mais importante, porque o governo federal tem a maior fatia do bolo tributário, é quem tem mais recursos, tem mais dinheiro. E por que não atua mais na área de segurança? Por que não atua mais nesse policiamento de coibir o crime de maneira mais direta, esses crimes do dia a dia? A Polícia Federal tem uma atuação ainda muito restrita, assim como a Polícia Rodoviária Federal. Então, essa ampliação pode ser benéfica para todos os estados, e aí é importante que se discuta isso. E algo que foi também, Virginia, se passar para você, algo que foi importante também dito na reunião pelo governador Cláudio Castro. Se a gente está numa crise da segurança pública desse momento, é importante que os gastos da segurança saiam da lei de responsabilidade fiscal, deixem de ser computados também para os limites que impõe a lei de responsabilidade fiscal. Foi uma sugestão de Cláudio Castro, claro, ninguém deu uma resposta definitiva sobre isso. Discussão importantíssima que está apenas começando e que vai ser motivo ainda de muito debate antes dessa PEC chegar ao Congresso Nacional para ser votada por deputados e senadores. Eu não acredito, Júlio, que esse assunto entre na pauta de 2024. Nós temos aí várias coisas para serem votadas que necessitam dessa urgência para o ano que está findando, o ano legislativo, tem a peça orçamentária e tem no meio aí uma eleição para a Câmara Federal, né, para a mesa diretora da Câmara Federal e do Senado. Então, votar uma PEC dessa importância, dessa magnitude e que começa com uma polêmica instalada, é muito improvável que ela entre nessa agenda do Brasil para 2024. Mas vamos lá, eu estou tentando entender e acho que é o maior mistério que está instalado até agora. Por que a governadora Fátima Bezerra não compareceu a essa convocação do presidente Lula para discutir um problema gravíssimo que é de segurança pública? Mesmo que esse assunto seja polêmico, a gente imaginaria a presença dela naquela reunião por vários motivos. O Rio Grande do Norte está inserido num contexto em que a segurança pública está envolta aí com um grave problema que é a instalação de facções no Rio Grande do Norte e que o Estado sozinho não vai conseguir resolver. Nós estamos também diante de outras situações que precisam de novos investimentos e de parcerias do governo federal para ter uma resolutividade na área penal, na área não só dos presídios, mas na área da Polícia Militar, da Polícia Civil, e essa integração, essa proposta do sistema de segurança único para o país, ela teria que ter contado com a presença da governadora Fátima Bezerra. 3 governadores faltaram a essa reunião. A governadora Fátima Bezerra, o governador do Paraná e o de Santa Catarina. Foram os 3 ausentes. No caso da governadora, um agravante a mais. Ela preside um consórcio, que é o Consórcio Nordeste. Mas a governadora ficou em Natal. Ela publicou nas redes sociais uma reunião naquela mesa oval ali da governadoria, com a presença de todas a equipe dela ligada à segurança. Estava lá a doutora Ana Cláudia, estava o comandante da Polícia Civil, estava o ITEP, estava toda a cúpula da segurança assistindo o
que estava acontecendo em Brasília. Mas, Júlio, nem via online ela pôde participar, ela apenas assistiu uma apresentação. E por que Fátima não foi? Eu considero esse um mistério, porque ontem eu passei o dia tentando aí checar os motivos que poderiam ter levado à ausência da governadora nesse evento tão importante em Brasília ontem, que foi o assunto do dia, minha gente. Ela chegou a comentar nas redes sociais sobre ela o assunto, fez, mas citando o consórcio Nordeste, mas... Ela fez um vídeo, está aí nas redes sociais tratando do assunto, mas a presença física de Fátima não aconteceu em Brasília e ontem foi um dia normal em Natal. O que é que nós tivemos ontem, Júlio Pinheiro, absolutamente nada, que pudesse impedir que a governadora fosse a Brasília para esse encontro? Pois é. Esse é mistério, viu? É verdade. Mistério. Eu acho que um assunto que vale também a gente discutir aqui sobre esse tom de ironia entre Ronaldo Caiado e o presidente Lula, que, convenhamos, não cabe um assunto seríssimo que é segurança pública, né? Não dá para politizar, gente, essa briga de possíveis candidatos à presidência em 2026 quando se está debatendo um ponto que é um calo em todo o país. Eu queria trazer os dados de Goiás. E só, já que a gente falou sobre Goiás e sobre Caiado e sobre Lula, também fazer um contraponto. E Tarcísio de Freitas, numa posição totalmente equilibrada, ele fez um posicionamento bem longe de ser político, foi muito mais comedido. Então, só para enaltecer aqui, porque também é um presidenciável, e faz uma linha do tempo aí. Lula fez a ironia, acho que 48 horas depois de Caiado dizer que era candidato a presidente da República. Pois né? é, gente. Só trazendo os dados de Goiás, para a gente ter uma ideia dessa fala do Ronaldo Caiado. Caiado, perdão, Caiás. Caiás com Goiás. Né? Goiás com Caiás. Esse ano, na revista Veja, foi destaque essa questão do combate ao crime lá em Goiás. A queda de homicídio lá foi de 56%, nos latrocínios 88%. E no furto e roubo de veículos, 80%. São fontes de informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública dos governos estaduais. Então, realmente, são índices bem significativos, né? Aproveita que é pertinho lá, vai comer um arroz com pequi ali em Goiânia. Lá no Goiás. Lá no Goiás. No Goiás. Bom, minha gente, segurança pública, tratar de segurança pública é sempre importante, né? A gente espera aí que os avanços venham, que a população possa se sentir segura, né? Eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Uma PEC importantíssima como essa, mas que não interfira realmente no poder dos estados. Eu acho que esse ponto que os governadores estão levantando é importantíssimo. Afinal, tem que ter aí a independência de cada estado. Gente, 8h38. Repita. 8h38. Sexta-feira é o dia da coluna dele, Alex